Queridos irmãos e irmãs, 20º domingo do tempo comum, ano B, reflexões para dia 15/8 de 2021. Na primeira leitura do livro de Provérbios, capítulo 9, versículo de 1 a 6, está escrito: A sabedoria edificou a sua casa e levantou 7 colunas, abateu os seus animais, preparou o vinho e pôs à mesa. Enviou suas servas a proclamar nos pontos mais altos da cidade: quem é inexperiente, venha por aqui. E aos insensatos ela diz: vinde comer do meu pão e beber do meu vinho que vos preparei. Deixai a insensatez e vivereis. Segui o caminho da prudência. Irmãos e irmãs, o livro dos Provérbios apresenta vários ditados populares e de sentenças, de máximas e de provérbios, onde passamos a conhecer o resultado da reflexão e da experiência de gerações que viveram antes de Cristo. O escritor sagrado tinha como objetivo definir uma ordem de relacionamento humano e visava uma integração das pessoas. Estes ditados funcionavam como uma orientação das relações entre as famílias e comunidades. Para ganhar o pão da vida, os homens precisavam fazer a escolha a quem quer servir. Para participar do banquete, é preciso vencer a insensatez e vestir as vestes da simplicidade. É preciso abrir-se aos dons de Deus e se colocar disponível para acolher a vida de Deus. 2 caminhos se abrem à frente dos convidados ao banquete. Um caminho é o da loucura, da ganância e da destruição. O outro caminho é da sabedoria, do entendimento, ou seja, dos dons de Deus. Novamente, Deus nos dá a liberdade de escolha do caminho a seguir. Deus não nos abandona. Deus está ali ao lado de seus filhos, sempre pronto a perdoar e a reintegrar a comunidade. E esta também é a nossa missão. Na segunda leitura da carta de Efésios, capítulo 5, de 15 a 20, está escrito: Irmãos, vede bem como procedeis. Não vivais como insensatos, mas como pessoas inteligentes. Aproveitai bem o tempo, porque os dias que correm são maus. Por isso não sejais irrefletidos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, que é causa de luxúria, mas enchei-vos do Espírito Santo, recitando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando em vossos corações, dando graças por tudo e em todo o tempo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, Paulo nos coloca diante de uma decisão a ser tomada por cada um de nós: abandonar as condutas que levam ao erro e assumir a vida de Cristo. Não embriagar-se com vinho, mas encher-se do Espírito Santo que nos conduz para Deus Pai. Precisamos fugir da acomodação. O cristão não pode ser indeciso, não pode ser um fiel mais ou menos, não pode viver de encenação ou do faz de conta. Somos chamados a viver na oração, no louvor, na ação de graças, mas também somos chamados a agir como o Senhor Jesus agiu. Precisamos ir ao encontro daquele que não encontra mais motivos para caminhar. Precisamos ajudar o outro a erguer-se e a caminhar nas trilhas do amor, da justiça e da paz. Somos chamados a sair da dormência das propostas que cegam a comunidade. E somos chamados a repensar as opções e os compromissos que o seguimento de Jesus exige de nós. No Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 51 a 58, está escrito: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: como pode ele dar-nos a sua carne a comer?
E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que come do pão vivo viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão dos vossos pais no deserto, que comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Irmãos e irmãs, Jesus revela ser o pão vivo que desceu do céu para dar aos homens a vida definitiva. Mas Jesus fala em comer a sua carne. O que significam essas palavras? São palavras difíceis de entender se não nos colocarmos na participação do banquete eucarístico. Este entendimento é muito difícil para os judeus, mas não é difícil para a comunidade dos apóstolos. As palavras de Jesus já são mais claras, pois são bem entendidas, tendo em conta a celebração e o significado da Eucaristia. Ao dizer que o pão que ele há de dar é a sua carne para a vida do mundo, significa que Jesus fez de sua vida uma doação, um dom, por amor aos homens no sacrifício da cruz. Na cruz, Jesus entrega sua vida, mas antes da Quinta-feira Santa, ele instituiu a Eucaristia, onde nos dá um mandamento. Ele pega o pão, ergue ao Pai, abençoa e diz: Esse é meu corpo, fazer isso em memória de mim. Depois pega o cálice com vinho, ergue ao Pai, abençoa e diz: Isto é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Depois distribuiu aos apóstolos, que são convidados a comer e a beber. Ao comer e beber, os discípulos aceitam a vida de amor, de dom, de entrega que Jesus fez por toda a humanidade. A Eucaristia é a atualização da vida de Jesus na vida da comunidade. Jesus, que amou até as últimas consequências, que pôs a sua vida ao serviço dos homens, que se deu na cruz, que se fez alimento de vida eterna, nos chama a participar do seu banquete, a assumir o compromisso de viver e dar a vida com ele e como ele fez. Jesus Cristo foi enviado pelo Pai ao mundo para dar a vida ao mundo. E ao participarmos do banquete do Senhor, recebemos a missão de ajudar e dar vida ao mundo. Para isto, é preciso ir ao encontro daqueles que não têm vida, ir ao encontro daqueles que não têm as possibilidades mais de viver, que a vida é negada. Ir ao encontro daqueles que o Evangelho detalha em Mateus 25, 35 e 36. Jesus diz: Tive fome e vocês me deram de comer, sede me deram de beber, estrangeiro e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e cuidaram de mim, preso e me visitaram. Participar do banquete do Senhor, comer do corpo e do sangue do Senhor, é entrar e fazer parte da vida das pessoas. Participar do banquete eucarístico é se tornar um em Cristo. Ao participar do banquete, nós podemos cantar sem medo. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Somos chamados a viver com Cristo, em Cristo e com os irmãos. Queridos irmãos e irmãs, que a graça, o amor e a misericórdia de Deus estejam com todos. Amém.